Louvor a Deus pela sua bondade. Aleluia. Louvem aos servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Amém. Aleluia. O salmista, nesse Salmo 113, ele nos chama ao louvor ao Senhor, não num momento específico. Ele nos chama ao louvor ao Senhor não num momento de culto somente. Ele nos chama ao louvor ao Senhor desde o momento que o sol nasce até o momento em que o sol se põe. Ele nos chama ao louvor ao Senhor dos momentos onde nós contemplamos a sua criação. Ele nos chama ao louvor ao Senhor quando nós contemplamos e vemos a bondade dele, a mão dele sendo estendida para aqueles que estão necessitados. Quando nós vemos ele respondendo às orações daqueles que clamam. Quando nós vemos, como ele diz aqui, que ele faz a estéril mãe de filhos. Ele nos chama a louvar o Senhor quando ele faz o impossível acontecer. Resumindo, o que o salmista nos coloca, nos ensina, é que o louvor ao Senhor, ele está continuamente nos nossos lábios, em todas as situações, desde aquelas que são consideradas menores, até aquelas que são consideradas maiores, até aquelas que dão ibope e aquelas que dão menos ibope. Isso nos ensina que não há nada, não há um testemunho que seja maior do que o outro. Eu posso vir aqui e dar um testemunho de uma grande cura, da cura de uma AIDS, da cura de um câncer. Esse testemunho não é maior do que o testemunho de alguém que foi curado de uma dor de cabeça. Porque nós temos um Deus que age em todas as áreas. Nós temos um Deus que opera em todos os momentos. E por conta disso, o louvor ao nome dele está continuamente nos nossos lábios. A noite de hoje, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, nós estamos reunidos como igreja para bendizer a esse Deus grandioso, para bendizer esse Deus que está conosco em todos os momentos, para bendizer esse Deus que vale a pena cada sacrifício em louvor ao nome dele. Vale a pena cada sacrifício para nós estarmos reunidos em louvor ao nome desse Deus poderoso. Eu convido você nessa noite a fechar os seus olhos e apresentar a sua vida em louvor, apresentar a sua vida em gratidão, apresentar a sua vida em adoração a esse Deus soberano, esse Deus que tudo vê, esse Deus que tudo fala, esse Deus que tudo conhece, a esse Deus que tem uma palavra específica para você nessa noite. O nome dele vai ser exaltado. É o nome dele que nós nos reunimos e nós adoramos. Fale com o Senhor essa hora, meu irmão, no nome de Jesus.
Teu nome, Senhor, pertence a honra, pertence a glória, pertence todo louvor. A Ti, ó Deus Santo, nós erguemos o nosso olhar, nós erguemos a nossa voz, nós erguemos as nossas mãos em sinal de rendição a Ti e colocamos a nossa expectativa somente naquilo que o Senhor pode fazer por nós e através de nós. Nós colocamos a nossa dependência não em pessoas, não colocamos a nossa dependência naquilo que está no nosso controle. Nós colocamos a nossa dependência no sobrenatural do Senhor. Espírito Santo de Deus, faça conforme o Teu querer nessa noite. Quebrante os nossos corações e faça-nos sensíveis ao agir do Senhor aqui neste lugar. Aquilo que o Senhor tem para cada um. Que recebamos aqui, Senhor, com integralidade. É o Teu nome que nós oramos, ó Deus Santo, certo que o Senhor nos ouve. De que muito o Senhor há de fazer aqui nessa noite. Que o Senhor vai superar as nossas expectativas. Nós cremos, ó Deus. Nós cremos. Nossa oração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Nós adoramos ao Teu nome. Glória ao Senhor nessa noite. Exalte a Ele, agradeça ao Senhor. Reconheça a grandeza, a soberania, a majestade do nosso Deus. Aleluia. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Absoluto, tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és
Bem, nesse mesmo espírito, vamos estar recolhendo dízimos as ofertas. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia, louvado seja o teu nome. Glória a Deus, querido Deus, eterno Pai, diante da tua presença, glória a Deus. Queremos te louvar nesta noite, te agradecer pela tua grandeza, pela tua maravilha. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, recebemos diante de ti as ofertas, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, eu diz na tua casa, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, eu posso estar multiplicando, em nome de Jesus, Senhor Deus. O Senhor é o teu Filho, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu posso abençoando cada vida, cada família, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, abrindo a janela do céu, derramando a bênção sobre o menino, sobre o trabalho, sobre o lar, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, multiplicando, Senhor Deus, o trabalho dos teus filhos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Abrindo portas, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. E nós sabemos que o Senhor é Deus fiel, um Deus, Pai, em nome de Jesus, que tem cuidado do teu povo, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Por isso estamos gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, te agradecemos, Senhor Deus. Te agradecemos por essa noite, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, visita aquelas vidas que não se encontram, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, vai junto de cada um deles. Pai, que o Senhor possa tocar pelo coração, tocando na mente, trazendo eles, colocando a alegria da salvação, colocando a alegria de estar na tua presença, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que eles venham ter alegria, Senhor Deus, de estar na tua casa, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que é um privilégio estar aqui. Oh, Pai, Senhor querido, Pai amado. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu entrego esse momento nas tuas mãos com ações de graça, com o coração grato ao Senhor, Pai, Senhor querido, Pai amado, e continua a ministrar no nosso coração, continua a falar, Senhor Deus, através da tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós devemos estar, Pai, nosso coração aberto, Senhor Deus, para receber aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor Deus, nesta noite para nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, obrigado, Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, assim eu te oro e te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Este é teu nome, Jesus. Este é teu nome, Deus poderoso. Venha habitar, não queremos só uma visita, venha desfrutar, tu és adorado neste lugar, venha habitar, não queremos só uma visita, venha desfrutar.
Mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Glória a Deus. Venha habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. Venha habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. Mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Nós queremos mais de ti, Jesus, mais da tua presença. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, tu és adorado aqui neste lugar, Jesus. Nós rendemos a ti, Pai, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Pois reconhecemos, Paizinho, que tu és o único digno de todo o nosso louvor. Tu és adorado aqui neste lugar, Jesus. Tu és santo. Nós reconhecemos, Pai, a tua soberania, a tua grandeza, a tua majestade, Jesus. Só tu és santo, Pai. Nós louvamos a ti, Jesus. Toda a honra, toda a adoração é somente a ti, Pai. Aleluia, louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Verdadeiramente, através da presença do Espírito Santo, amados, Deus possa ter liberdade, como nós acabamos de declarar, habitar em nós. A palavra do Senhor fala que nós somos templo, morada e habitação do Espírito Santo. Então, ele não pode ficar do lado de fora, tem que ficar do lado de dentro. Como a gente aprendeu na escola dominical, né? Se a gente ter o Espírito Santo, nós vamos ser perseguidos, nós vamos morrer por amor a Jesus. Estamos preparados para isso? Muitas vezes a gente acha que a gente tem medo da morte. Uma morte não física, talvez, mas os nossos desejos e das nossas vontades. Porque isso nos afasta de Jesus. E quando a gente permite o Espírito Santo de Deus habitar em nós, amados, nós nos aproximamos da vontade do nosso Deus. E foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui. Não foi simplesmente por estarmos aqui. Porque Deus tem algo para nós. Deus se importa com a gente e Ele nos ama. Por isso Ele nos trouxe aqui nessa noite. Então que a nossa vida aqui, amados, não venha ser em vão, mas venha ser com alegria no coração, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede poder estar na presença dEle. Amém? Vamos estar abrindo nossas Bíblias lá em Abacuque? Abacuque 3. Abacuque
3. Vamos ler o versículo 2 e o 17, 18 e 19. Seja teu nome, Deus poderoso. Abacuque 3. Abacuque sumiu. Não foi arrebatado ainda, né? Então aqui não pode sumir. Hoje não. Os profetas menores. Melhor. É dica do mestre. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Deus poderoso. Bendita é a tua presença, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Deus poderoso. Aqui, amados, a transparência. Vem? Senhor, tenho ouvido as tuas declarações e sinto temor. Aviva teus feitos e com o passar dos anos torna-os conhecidos. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Daí lá no 17. Contudo, ainda que a figueira não venha a florescer e a vide não venha dar o seu fruto, faltando o produto da oliveira e os campos nenhum mantimento venha produzir, sendo as ovelhas arrebatadas do aprisco, de forma que não exista gado nos campos, eu, porém, irei me alegrar no Senhor, exultando o Deus, que é a minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, fazendo com que os meus pés caminhem como um vencedor sobre lugares altos. Amém? Amém? Deus amado, Deus querido, nós louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, que é santo, que é poderoso. A tua palavra, Senhor, ela foi lida, mas que através do Espírito Santo, Senhor, ela vem ser ministrada em nossos corações, suprindo as nossas necessidades, Senhor, seja ela física e espiritual, sentimental ou emocional. Nós pedimos que nessa mente, Senhor, possa ser levada cativa a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Gere em nós um quebrantamento, um arrependimento. Paizinho querido, nós estamos aqui porque nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti. A Tua palavra diz para onde nós iremos, pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós estamos aqui nos preparando para o eterno com o Senhor, meu Paizinho querido. Paizinho, eu entrego esse momento em Tuas mãos, esse ambiente, Senhor, que ele seja um ambiente de paz, porque o Senhor se faz presente aqui. Toda resistência, Senhor, humana que não prevaleça neste lugar, mas somente o Teu Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Paizinho querido, que o nosso coração alimenta receptivo, aberto, Senhor, ao agir da Tua palavra, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é santa, ela nos aproxima de Ti. Eu oro e agradeço, Senhor, por cada lar representado, pelos meus irmãos que se faz presente aqui, aqueles que não estão. Visita eles da mesma proporção, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu louvo o Teu nome. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E aqui, amados, essa palavra, ela fala para nós de temor, de reconhecimento e de gratidão. Fala, Abacuque reconhece que o povo havia pecado diante de Deus e fez uma oração pedindo a Deus misericórdia. Se nós estamos aqui nessa noite, amados, o primeiro passo é nós reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Que ao decorrer do dia, no seio da semana, nós transgredimos a lei de Deus e fizemos o que é mau aos olhos de Deus. E muitas das vezes, isso, se não permitirmos, igual eu falei, o Espírito Santo nos ajudar, nos separa da bondade e da misericórdia de Deus. Mas aqui Abacuque, amados, ele reconhecendo o pecado, ele reconhecendo a dependência de Deus, reconheceu que o povo tinha feito o que não devia. E ele fez uma oração, como eu escrevi aqui, né? Uma oração pedindo a Deus misericórdia. E se nós estamos aqui, amados, não é diferente. Não é diferente. A gente entra nesse lugar reconhecendo a nossa necessidade
necessidade, reconhecendo quem somos nós. Nós estamos aqui porque nós carecemos da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. E Deus, Ele tem sido fiel para com cada um de nós, por isso Ele nos trouxe aqui hoje. Não é diferente do passado. A gente vê o povo ali falando do povo, né? Se a gente for ler e estudar sobre esse livro, ele ali reconhecendo que o povo foi tirado do Egito, mas o povo tinha pecado, tinha feito coisas que desagradavam a Deus. Mas Deus ainda teve misericórdia deles, trouxe para perto e Deus abençoava, Deus provia, como Deus tem feito hoje para com as nossas vidas. Deus tem sido o mesmo, Deus tem nos abençoado, Deus tem tido misericórdia de nós. Quando a gente clama por socorro, quando a gente pede a misericórdia de Deus, seja, igual o Deus falou, né, seja por uma dor de cabeça ou por algo que aos olhos humanos não tem condições de ser feito, a gente vê que o nosso Deus tem provido. O nosso Deus tem tido misericórdia de nós. Olhando para mim, para nós somos merecedores? Não somos merecedores, amados. É pela bondade, pela fidelidade de Deus que nós estamos aqui hoje. Que Deus tem nos socorrido, que Deus tem provido e feito todas as coisas por nós. E ali a gente vê que Abacuque, ele era um profeta, ele reconheceu isso. Se a gente for olhar a posição dele, ele reconheceu. Não só pelo povo, mas ele reconheceu também pela vida dele. Que ele precisava, carecia da misericórdia de Deus. Por isso ele clamou a Deus por misericórdia. Por isso ele pediu o favor de Deus. E muitas das vezes a gente não é alcançado. Não que Deus deixe de prover, porque Deus não deixou de prover para nós nesse dia. Tanto justo quanto injusto viveu esse dia. Mas muitas das vezes nós não somos alcançados e situações não acontecem na nossa vida e na nossa família. Por quê? Porque nós deixamos de pedir misericórdia de Deus. Nós deixamos de orar e reconhecer que precisamos de Deus. Porque se a gente olhar o dia de hoje, eu acredito que todo mundo passou bem. Todo mundo se alimentou, todo mundo tem moradia, tem vestimenta, e a gente acha que foi um dia comum. Se a gente for parar e pensar quantos livramentos, quantas misericórdias Deus concedeu a nós até o presente momento, até a gente chegar neste lugar, amados. Quantos livramentos Deus permitiu que não nem chegasse ao nosso conhecimento. E quantas coisas nós fizemos hoje também que entristeceu o coração do nosso Deus. Nem por isso Deus deixou de nos alcançar. Nem por isso Deus fechou as portas da casa dele. Nos impediu de estar nesse lugar. Se as portas da casa do Senhor se abriu hoje para que nós pudéssemos ouvir a palavra, foi pela misericórdia de Deus. Ou por nós que deixamos de clamar e Deus teve misericórdia, ou por alguém que clamou por nós e Deus teve misericórdia de nossas vidas. Por isso nós estamos aqui. E aqui, lendo, eu vou ler só um papelzinho que eu falo que eu guardo junto comigo. Deus falou muito ao meu coração quando Deus me deu essa palavra, e eu fiquei, Senhor, não estou nem entendendo o que o Senhor está falando muito, porque a gente fica tremendo, Deus mandou mensagem e a voz dele estava faltando, e Jesus, volta a voz dele por misericórdia. E ali Deus me deu a palavra, e eu lendo a palavra ali, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar primeiramente comigo através dessa palavra? E aí eu falei, Senhor, não vou ler muito não, porque não vai bugar minha mente. E eu falei, Senhor, se for essa palavra que o Senhor vai falar comigo, que eu compartilho com a sua igreja, Senhor, me dê discernimento, sabedoria, testifica ela no meu coração. E muito Deus falou comigo no 17, né, que vai Abacuque falando da fidelidade de Deus. E Deus falando comigo, buscar a Deus em dias difíceis mostra dependência. Buscá-lo nos dias fáceis demonstra fidelidade. Eu louvo a Deus porque foi a resposta de Deus para a minha vida e através dessa palavra. E aqui, quando Abacuque, ele declara, contudo ainda a figueira não venha a florescer e a vide não dar fruto. Amados, aqui fala da fidelidade de Deus. Pode acontecer, né? Ele fala, contudo, podia acontecer de não produzir a vide, de você ter ali um gado no campo, você chegar lá e não está mais lá, você ter ovelhas, a qual você pudesse se alimentar, você chegar ali, não ter mais nada ali, e ele falando, pode acontecer tudo isso, mas eu ainda vou me alegrar no Senhor e saber que Tu és um Deus zeloso, Tu és um Deus poderoso, um Deus provedor. E eu ali olhando para a minha
comigo quando eu fui no encontro de mulheres. Buscar a Deus em dias difíceis mostra dependência. E ali, Abacuque, amados, eu acredito, quando ele declarando essa palavra, eu acredito que ele não estava tudo legal, não estava tudo bem. Para ele declarar, senão ele ia dar glória, louvor e adoração no nome do Senhor. Mas acontecendo isso, ele declarando o amor, a lealdade que ele tinha a Deus, a compreensão de quem era Deus na vida dele. Podia acontecer tudo isso, mas ele não ia deixar de louvar a Deus, ele não ia deixar de adorar a Deus, ele não ia deixar de servir a Deus. E se a gente for olhar, por tão pouco, a gente deixa de se alegrar de estar na presença de Deus. A gente deixa de fazer coisas que vai ficar aqui na terra, que vai perecer, para ter um momento de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. E eu olhando ali, eu falei, Senhor, no passado era tudo mais difícil. Servir a Deus era muito mais difícil. E hoje a gente tem toda a facilidade. Tem toda a facilidade. E buscar a Deus, a gente vê que buscar a Deus em dias difíceis mostra que nós somos dependentes dele. Mas buscar Ele nos momentos bons mostra que nós somos fiéis a Deus, porque Ele tem sido fiel para conosco. E olhar para nós hoje, para a nossa história de vida hoje, amados, se a gente for nos colocar, quais são as dificuldades que a gente encontra para servir a Deus? Para estar na presença de Deus, para ser grato a Deus. Olhar hoje para a nossa realidade, se a gente for falar a verdade, está tudo bem, graças a Deus, amados. Está todo mundo com saúde, todo mundo tem sua moradia, todo mundo tem vestimenta, todo mundo tem alimento. Ninguém está passando fome, ninguém está enfermo ao ponto de estar com uma doença que não tem cura. E muitas das vezes a gente acha difícil agradecer a Deus. A gente nem sequer pensa, mas por que eu vou adorar a Deus hoje? Por que eu vou estar na casa de Deus servindo a Ele com alegria hoje? Olha para dentro de mim, olha para dentro de você. Olha para mim, você olha para você. Muitas das vezes a gente está aqui, amados. Por que eu estou aqui? Por que eu vou adorar? Por que eu vou agradecer a Deus? Por que eu vou estar feliz? E aqui ele falando, amados, ainda que tudo pudesse dar errado, ainda que pudesse faltar tudo para ele, mas ele tinha alegria no coração de servir a Deus, de estar na presença de Deus, de fazer a vontade de Deus, que não venha ser diferente em nossas vidas hoje, que nós, ao sairmos dos nossos lares, ao decorrer da semana, quantas das vezes o inimigo sopra na nossa mente, está chegando o dia de culto, meu Deus, mais um culto, mais um domingo, né? Mais um tempo que eu vou estar passando ali, mais um tempo, amado, que nós estamos nos aproximando de Deus, mais um tempo que Deus está nos abençoando, está fortalecendo a nossa fé, nossa esperança. Então, que nós, povo de Deus, venhamos pedir para que o Senhor gere em nós um temor, um reconhecimento que Ele é Deus e gratidão por nós servirmos um Deus vivo, um Deus poderoso, que tem cuidado de nós, não tem faltado para nós, tem. E aqui quando ele fala, todavia, contudo, mas ele não está falando que vai faltar, pode acontecer, que aconteça alguma situação dessa, que a gente passe por um momento de luta, passe por um momento de prova, passe por um momento de desemprego. Nossa, falar isso é bronca, né? Eu falo mais porque Deus, quando Ele é Deus da nossa vida, quando a gente se alegra, quando a gente é grato por tudo que Deus faz para nós, Deus, Ele cuida de nós nos detalhes. Eu tenho experiência de Deus cuidando da minha família. 1 ano que meu esposo ficou desempregado, sem salário. E Deus é tão tremendo que, não olhando para nada, mas Deus nunca permitiu eu ficar sem dizimar e sem ofertar. E eu não trabalho mais. E eu falava, Senhor, é um voto que eu fiz com o Senhor de fidelidade. Porque é bom eu poder ofertar e poder dizimar quando está tudo bem. Quando ganha bastante dinheiro, quando não está faltando nada, quando você não tem que se abdicar de algumas coisas, não vou poder fazer isso, porque senão vai faltar isso. Você falar, eu não vou fazer, eu vou ofertar, eu não vou abençoar. Deus entende as minhas condições, é muito fácil, amados. Né? Eu dar essas desculpas para Deus. Mas ali eu falava com o Senhor nunca deixou faltar para mim. E eu nunca, Senhor, vou deixar de ser fiel ao Senhor. Seja no pouco, seja no muito. E eu louvo a Deus, amados, a porta que todo mundo falava, que ninguém voltaria para ela, não se abriria nunca mais. E eu colocando diante de Deus, eu falei, Senhor, o
Senhor foi quem abriu essa porta. E o tempo do Senhor, se for vontade do Senhor, ela vai se fechar. Mas se não for Senhor, ela continua aberta. E amados, meu esposo voltou para o mesmo lugar, trabalhando no mesmo lugar. E o trabalho veio atrás dele, e ele ainda colocou as condições que ele queria. Eu falei, está meio ousado, hein? Eu falei, se for assim, se não for assim, não volto. Não, vai ser assim, você vai voltar para o mesmo lugar. Amados, um ano. E quando tinha eventos na igreja para abençoar, eu falo, Senhor, provei o cordeiro. Provei porque o Senhor sabe que eu sempre tive alegria de fazer a sua obra, alegria de abençoar, e Deus nunca deixava, amados. Chegava no dia, eu falei, Jesus, e agora? Está chegando. E naquele dia Deus provia de madeira que a gente tinha que não vendia naquele dia. Pessoas que não precisavam do serviço dele, naquele dia precisavam do serviço dele. Amados, é ser fiel ao Senhor, porque Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração. É aquilo que Deus falou muito no meu coração, buscar a Deus, ser fiel a Deus e dar glória, aleluia, louvar e engrandecer o nome do Senhor quando está tudo bem, quando você tem as melhores roupas, quando a sua despensa está cheia, quando a sua família está bem, está todo mundo com saúde. É fácil a gente agradecer a Deus, não é? A gente vir aqui, aleluia, vou te adorar, vou bendizer, vou exaltar o teu nome. E quando aquele dia, para nós, parece que nada vai bem, Deus não tem culpa disso, amados. Deus, Ele quer que você chegue aqui, louve, adore, glorifique o nome dEle, tendo a certeza que Ele cuida de nós e Ele provê todas as coisas. Aqui Abacuque falando, Senhor, pode faltar o fruto na figueira, pode faltar o fruto na figueira, ainda que ela não venha florescer, porque se não florescer não vai ter fruta, amados. A gente olha, uma fruta, quando você planta ela, você fica vigiando ela. Se não deu flor, significa que aquele ano só a misericórdia de Deus não vai produzir. E se nós dependêssemos só disso, a gente ainda continuaria sendo fiel a Deus, adorando a Deus, louvando e bendizendo o nome dEle, porque Ele é Deus na nossa vida? Eu falo que hoje as facilidades que a gente tem de servir a Deus, de ser grata a Deus, de adorar a Deus, amados, é grande demais. É muito, muito grande mesmo. E nós, ser humano que somos, muitas das vezes independente de Deus, a gente fica achando motivo para não adorar a Deus, motivo para não ser grato a Deus, motivo para murmurar, para questionar, para maldizer, motivos muitas das vezes para colocar Deus contra a parede, achando que Deus não faz nada por nós. E hoje Deus fez um excelente para cada um de nós. Se olhar para cada um de nós aqui, todo mundo bem vestido, todo mundo bem agasalhado, nós vamos sair daqui, nós temos para onde voltar, não tem faltado. Deus tem provido tudo para nós. E a gente acha, não, só se Deus fizer isso, eu vou dar glória a Ele. Começa a dar glória agora, amados. Só se Deus me der isso, eu vou fazer um voto com Ele. Faço o voto agora. Seja fiel a Deus agora, tendo a certeza que Ele cuida de nós. Eu falo pela experiência que eu acabei de contar aqui para os meus irmãos, pela experiência que eu tive com Deus de um ano, amados. Um ano não é um mês. Daí vai acabando tudo. Um pouquinho que você economizou com o projeto de fazer alguma coisa, aquele projeto já se foi embora, que você tem suas necessidades. E Deus é tão tremendo que Deus, Ele preparou algo para mim. E naquele algo que eu ganhando, nunca Deus deixou, e nunca Deus permitiu assim que a necessidade fosse tão grande de eu honrar o nome dEle, de eu participar de coisas que eu queria participar, de ofertar na casa dEle. E eu falei, Senhor, o Senhor tem sido muito bom mesmo. Daí a gente vê o cuidado de Deus, que através da fidelidade, aquilo que o seu coração deseja, segundo a vontade de Deus, Ele vai permitindo a gente fazer. E o meu esposo falando, ele falou, não estou entendendo. E tem as maravilhas de Deus que não é para a gente entender, não. Ele falou, eu desempregado, sem renda nenhuma, e a gente construindo. Ele falou, não estou entendendo. Eu falei, meu bem, projeto de Deus, fidelidade de Deus não é para a gente entender. É só para a gente adorar e dar graça, louvar e bendizer o nome dEle, amados. É para a gente ver, era para mim ver a fidelidade de Deus. Ganhando pouco, ganhando muito. Se Deus continuar sendo Deus na minha vida, amados, Ele vai cuidar de mim nos mínimos detalhes. Como Ele também vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Então que nós, eu e você, que
Deus. Agrada a Deus por tudo. Tem momento difícil, pode ter certeza que nesse momento difícil, se eu e você permitir, Deus nos ensina. Deus, Ele cuida de nós, Deus nos permite aproximar dEle. E saber que, como a palavra que o Deus ministrou um dia, nunca mais saiu do meu coração. Para onde nós iremos? Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde, amados? Se você estiver enfermo, você vai para onde? Vai correr para onde? Se você tiver uma necessidade, você vai correr para onde? Meu marido desempregado, a gente tem um custo mensal. Eu vou no vizinho, o vizinho está na mesma situação que eu, como ele vai poder me socorrer? Se eu estou com uma enfermidade, qual ser o melhor médico? Ele não pode me dar cura, se não for totalmente dependência de Deus. Se Deus usar ele como instrumento para passar a mim um medicamento que faça o efeito necessário no meu corpo, naquele momento. E muitas das vezes nós queremos correr para todos os lugares, menos para a presença de Deus. Queremos agradar todo mundo, menos a Deus. Queremos ser gratos por coisas que nem merecem gratidão, menos ser grato a Deus. A gente reconhece que o ser humano fez, mas ele foi instrumento nas mãos de Deus. Dá honra a ele, deixamos de dar honra a Deus. E aqui Abacuque declarando, amados, que tudo isso podia acontecer. O fruto da oliveira, dos campos, e nenhum mantimento ia produzir, sendo as ovelhas arrebatadas do aprisco, de forma que não exista gado nos currais. Eu, porém, irei me alegrar no Senhor, exultando o Deus da minha salvação. Então, amados, Deus não tem projetos para nós só aqui, igual a gente aprendeu na escola dominical. Por que tantas coisas acontecem? Nós não somos desse lugar, nós não somos desse mundo, e muita gente está preocupado com aqui, né? Com o que vai ficar aqui. E aqui, ele declarando, pode acontecer tudo, Senhor, mas eu me alegro em Ti, porque eu tenho a certeza que o Senhor tem para mim aqui, mas o que é mais importante, o eterno, a vida eterna com Deus, amados. E a gente vê que nós temos permitido com os acontecimentos, com as coisas, tirar esse foco de nós, tirar o foco do eterno. Ah, Deus me fez isso, eu pedi isso para Deus, não aconteceu. É igual o pastor ministrando na quinta-feira, aconteceu isso na igreja, eu não vou mais servir a Deus, né? O irmão sentou na minha cadeira, hoje eu não volto no culto mais, o irmão não deu a paz do Senhor para mim, não beijou, me abraçou do jeito que eu queria. Desistir de Deus por tão pouco, amados, por tão pouco, perto de um Deus que tem feito tanto para nós. Não comi carne hoje, aí Deus cuidou de mim. Cuidou sim, amados, porque o necessário Deus não tem permitido faltar na nossa mesa. Não só o necessário, Deus tem cuidado de cada um de nós com excelência. Com excelência. Então que nós, povo de Deus, venhamos ser gratos a Deus por isso. E se faltar, como aqui ele falou, se só porventura, ele não falou que ia faltar, porventura, e o Espírito Santo ali falando no meu coração, porventura, se faltar, Giovana, você vai continuar sendo fiel? Se porventura as coisas não saem da maneira que você espera, você vai continuar sendo fiel? Se porventura o seu sonho não se realizar, você vai continuar sendo fiel à igreja? Porque muitas vezes a gente acha, não aconteceu, é porque Deus é mau. Porque muitas das vezes os nossos projetos, nossos sonhos, a nossa vontade nos afasta da vontade de Deus. Então Deus não vai fazer nada. Vai fazer sim, amados, porque tudo que Deus faz para nós é excelente. É excelente. Tudo que Deus faz para nós é maravilhoso demais. Se você colocou algo diante de Deus, não aconteceu ainda, continue crendo. Continue adorando a Deus. Não deixe para adorar só quando acontecer, não. Eu estou falando isso, amados, porque eu vi uma pessoa falar, se Deus fizer isso, eu vou fazer um voto. Se Deus fizer, eu vou fazer um voto com Deus de uma quantidade de finanças, daí eu vou ofertar. Deus não é Deus de troca, amados. Porque aqui Abacuque reconheceu que Deus não era Deus de troca. Podia acontecer tudo, mas ele ia continuar sendo fiel, ele ia continuar adorando a Deus, ele ia continuar glorificando e exaltando a Deus. Por quê? Porque Deus, até o presente momento da vida dele, Deus tinha cuidado dele. E Deus, até o presente momento das nossas vidas, Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Então se alegre por tudo que Deus tem feito. E quando, amados, não faça troca com Deus, que eu fiquei assim, o Senhor me ensina nessa situação. E muda também o coração dessa pessoa.
só se Deus fizer? E se eu, com a idade que eu estou, amados, olha a sua idade. Quem viveu bastante, quem viveu menos, com 50 anos, tudo que Deus fez para mim, nem se eu ganhasse milhões eu ia conseguir pagar. Nem se eu ganhasse milhões eu ia conseguir ofertar para agradar a Deus. Imagina eu esperar Deus fazer mais para mim poder ofertar a Deus. Não desfazer de nada, uma mexaria, o mínimo. Fazendo uma troca com Deus. E o fôlego de vida nosso, quanto custa? Tem valor, amados? Não tem valor. Olha para ver a fidelidade, o amor, a bondade de Deus para com nossas vidas. O cuidado de Deus para com a nossa família. Deus tem sido excelente, então não vamos fazer troca com Deus. Se tudo estiver bom, e eu falo que, amados, quando Deus permitiu eu ser abençoada, com esse dizer aqui, Deus já sabia. Deus já sabia a frente. Eu não sabia. Não sabia. Quem de nós sabe 1 minuto daqui vai acontecer com as nossas vidas? Eu não sabia. Mas ali, toda vez que o dia que eu achava, meu Deus, agora parece que a feira está difícil, Senhor. Mas daí eu orava, Senhor, não permita que o inimigo roube a minha fé e a minha esperança. Porque se ele roubar a nossa fé, a nossa esperança em Deus, amados, que sobra de nós? Daí tinha um dia ali que eu falava, Jesus, e agora? E agora? Daí o Senhor, vai lá levar. E toda vez que eu abri esse papelzinho, parece que mudava de lugar na minha Bíblia. Eu abri, eu colocava ele aqui, quando eu buscava a misericórdia de Deus, abria lá aquele abria esse salmo, que é maravilhoso, né? Deus deu um papelzinho e estava lá, naquele lugar. Para que o quê? Para que eu não me esquecesse do cuidado de Deus para a minha vida. E os tempos de bonança que eu passei, os tempos de maravilha, de cuidado que eu passei ao longo da minha vida, ele foi Deus. E aquele tempo que Deus queria ensinar algo para mim, através de uma promessa que foi feita há 28 anos atrás, quando eu fui num culto, que eu nem tinha compromisso com Deus ainda. Deus usou um pastor para falar comigo, todo mundo fala, meu esposo, você é louco. Sair daqui de exemplo que você ganha muito dinheiro e ir para essa serra que não tem nada. Você vai, sua família vai morrer de fome. Eu com um filho, meu primeiro filho, amado, não tinha nem 1 ano de idade. As pessoas vão parecer maluco, rapaz. Ele tocava serviço grande. Você vai vir para cá, você vai fazer o quê aqui? Vai deixar sua família passar necessidade? Deus usou o pastor Amarildo para falar comigo. Se você crê, ele nem sabia de mim, nem sabia da necessidade da minha família, nem sabia que meu esposo tinha vindo embora. Daí todo mundo, naquela época, ninguém entra naquela pedreira. Amados, ele falou, se você crê, Deus me deu uma palavra para ele, para falar comigo. Você crê? Eu falei, eu creio. Em 1 semana, meu esposo estava trabalhando lá. E eu falei para Deus, falei, Senhor, só fez uma promessa para mim. E eu creio nessa promessa. Se for para voltar, vai voltar. Se não for, não vai voltar. Mas Deus, toda vez que o inimigo tentava colocar murmuração nos meus lábios e as pessoas só sugestionando, quando ele tentava roubar a minha fé e a esperança, Deus me levava para a palavra. Deus me levava para a promessa, Deus me levava para o cuidado que Ele sempre teve para com a gente, para com as nossas vidas, para com a nossa família. E a gente sem entender, amados, a situação do nosso mundo hoje é difícil, sem a gente entender. E Ele fala, eu não estou entendendo. Está fazendo, já era para a gente estar sem dinheiro. E a gente não está, não muito dinheiro não, amados. Achei que tinha muito dinheiro. Não tinha não, mas não acabava. Vamos supor, se estava com 100 reais, você gastava, e aqueles 100 reais continuava ali. Isso não é fidelidade, não é amor de Deus, não é cuidado de Deus. Mas porque, amados, toda vez que o inimigo tentava me fazer pecar contra Deus, eu louvo a Deus. Por isso nós temos que ter o Espírito Santo. Ele me recordava da palavra, ele me recordava da bondade e da fidelidade de Deus. Ele me recordava que eu tinha que ter gratidão no meu coração, não pelo que Deus ia fazer, mas pelo que Ele já tinha feito na minha vida e pela promessa dEle. Porque senão, amados, não ia acreditar, ia fazer tantas coisas. E eu falo, amados, que olha como que o inimigo é. Deus, quando Ele fez essa promessa, Deus falou para mim que ia cuidar de mim na minha terra. E eu não entendia isso, até o ponto de a gente começar a entender. Vou cuidar de você na sua terra. Daí eu fazia umas coisas para ajudar o meu esposo, as pessoas achavam que eu era maluca. Você é coisa, mulher que faz essas coisas. Daí
tristeza no meu coração. Daí o Espírito Santo, o que eu te falei? Vou cuidar de você na sua terra. Daí meu coração se alegrava de novo. Daí Deus, vou cuidar de você na sua terra. Meu esposo, naquele ano que a gente ficava, e Jesus tinha dia que foi, Senhor amado, acho que agora parece que não vou aguentar mais não. Daí apareciam as oportunidades que o inimigo sugestionava. Até as crianças que nunca lhe mandam trabalhar para fora, vai trabalhar mesmo, mãe. Daí o emprego vinha bater na porta, não era para ganhar pouco, amados. Ai, se eu fosse você dessa vez, eu ia. Eu ia. Daí o Espírito Santo lembra, vou cuidar de você na sua terra. Vou cuidar de você na sua terra. Não era para mim ir, amados. E ali eu começava, Senhor, eu chorava, Senhor, o Senhor fez uma promessa para mim. E foi um ano. E Deus honra a promessa que Ele fez para mim até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Tem coisas que as pessoas falam, nunca vocês vão conseguir os direitos do meu esposo. Tem alguns, amados, que ele já conseguiu e tem alguns que não, mas eu creio. Eu falei, Senhor, é direito dele. Esses anos prestados de serviço foi debaixo da tua promessa. Tem gente que não vai receber nunca, tem gente que não recebeu. E Deus tem honrado. É o que, amados, é ser grato a Deus. Não só no momento que a gente tinha condição financeira, tudo tranquilo, que a gente podia fazer o que a gente queria, com a permissão de Deus. Mas e o momento que o gado, você olhou lá, cadê o gado? Você olhou lá na frutinha, você estava esperando dar fruta, cadê? Nem flor não tem. Cadê Jesus? E eu ali, Senhor, me ajuda a não negar minha fé e minha esperança. Me ajuda. E daí veio para o meu esposo também. Vamos embora. A porta que sempre bateu todo ano. Vamos embora, voltar para o mesmo lugar que você fazia antes. Para o mesmo trabalho que você prestava antes. Vamos embora. Vamos embora. E as crianças, você vai, não, o Senhor fez uma promessa para cuidar de mim na minha terra. E Deus cuidou, mas Deus é tremendo. Daí a gente vê que Deus é tão maravilhoso que Deus usou uma pessoa que através dessa pessoa voltou para ele a bênção. Voltou para ele a promessa que Deus fez para mim. E ele está nessa promessa até hoje. E o patrão dele fala, você vai aposentar aqui com a gente. Eu vou, se for da vontade de Deus, se não for, vai ser antes. Olha para ver, amados. A fé e a esperança nossa tem que estar onde? Em Deus. A gratidão tem que ser todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, ainda que as coisas não saiam da maneira que nós queremos, mas que seja feita a vontade de Deus, não a minha, porque a minha, muitas das vezes, se fosse a minha, ia me afastar do projeto que Deus tem, ia me afastar talvez até da presença de Deus, porque muitas vezes a gente sobrecarrega com as coisas que vai ficar aqui na terra, e aí? Daí eu ainda falava, Senhor, se eu for para esse lugar trabalhar, eu não vou poder ir na consagração de terça-feira mais. Daí todo mundo, você é maluco, você deve acordar cedo para ir orar na igreja, você vai ganhar o quê? Sendo que você pode ganhar X em dinheiro. Mas porque Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado da minha família, Deus tem cuidado de mim. E através desse posicionamento, Deus roubou de volta o trabalho do meu esposo. Eu agradeço muito a Deus, porque Deus tem sido fiel de uma maneira gloriosa. E aqui é Abacuque ele falando, amados, pode acontecer tudo isso, mas eu me alegro no Deus da minha salvação. Porque quando a gente olha para Deus, amados, um Deus que deu o seu único filho Jesus para morrer na cruz, para salvar a nossa alma, para que nós não pereçamos, as outras coisas não é prioridade para nós. Se o meu foco está no reino de Deus, se o reino de Deus, como a palavra fala, é prioridade, como fala, buscar primeiro o meu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas, Deus cuida. Eu podia falar, não, daí o inimigo tem na minha mente, daí você muda a consagração do sábado, que sábado você vai estar em casa. Eu estou querendo mudar os marcos de lugar? Foi estabelecido esse dia, gerado no coração de Deus, então eu acho que tenho autoridade para mudar esse dia, para que a minha vontade seja feita, a vontade de Deus seja em segundo plano na minha vida. Daí eu não estou me alegrando com Deus, eu estou me alegrando na minha vontade, no que eu quero, no que eu acho, no que eu penso. E daí rapidinho, amados, fica fácil para o inimigo vir e me tirar da presença de Deus. Mas quando a gente se alinha com a vontade de Deus, por mais que não seja fácil, por mais que doa na gente, por mais que pareça que nada vai acontecer, mas se Deus fez uma promessa, amados, se alegre com ela. Se Deus permitiu nós viver hoje, nesse dia, lá na presença de Deus, se alegre por esse momento. Se as coisas ainda aos nossos olhos
acontecendo, se alegre. Não espere Deus fazer, não. Só se Deus me der um carro. Daí eu vou no culto todo domingo, beleza. A gente se lembrando do estudo, né? Quantas facilidades a gente tinha, saía todo mundo a pé e ia para a igreja. Dia de chuva, dia de sol, nós temos na oração da tarde, na consagração à noite. E hoje tem uma vez por semana, tem um domingo e uma quinta. Se a gente vê no domingo, muita gente acha que estou abastecido no domingo, na quinta eu não preciso adorar a Deus. Olha quantos dias de Deus, Deus de livramento, de bênção sem medida para nós poder estar aqui. Então vamos nos alegrar e servir esse Deus, amados. Não vamos trocar a ordem das coisas. Não vamos, porque ali Abacuque ele reconhecendo a dependência total que ele tinha de Deus. É total, amados. E muitas vezes a gente acha, eu tenho dependência de um bom emprego, de um bom salário. Eu tenho dependência somente disso. Não, amados, é total de Deus. Porque a palavra do Senhor fala, a porta que Deus abre, quem fecha? E a porta que Deus fecha, quem abre? Nós não temos poder, então a nossa dependência ela tem que ser total de Deus. E ali Abacuque ele reconhecendo que o povo, quando foi escravo no Egito, se não fosse debaixo da autoridade de Deus, amados, ninguém tiraria aquele povo dali. Ninguém. Quantas pragas Deus precisou enviar para o rei falar, agora esse povo tem que sair daqui, porque o negócio está ficando feio. Enviou uma, endureceu o coração, enviou duas, mas aquele povo tinha uma promessa de herdar a terra prometida. Mas por um momento eles se esqueceram disso. Viraram as costas para Deus, deixaram de ser grato a Deus, deixaram de reconhecer a fidelidade de Deus e se tornaram prisioneiros. E quantas coisas hoje têm nos tornado prisioneiros, a gente tem deixado o reino de Deus em segundo plano. A gente tem deixado de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Porque quando a gente está aqui na presença de Deus, amados, é forma de gratidão que nós demonstramos a Deus. Por Ele ter sido tão bom com as nossas vidas, por Ele ter nos tirado do Egito, por eu e você, por nós não sermos merecedores de nada. Por isso nós estamos no tempo da graça. Se considera o tempo da graça. E a graça nada mais é de um favor que nós não merecemos. Mas Deus, por amor e misericórdia à nossa vida, Ele concedeu a nós, dando Jesus para morrer na cruz, sem ser pecador, se tornou pecado, se fez enfermo por nós, porque a palavra do Senhor fala que Ele levou sobre a cruz as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que Ele foi castigado, traz a paz para mim e você hoje. E por que muita gente fala que não tem paz? Se Jesus já conquistou tudo isso na cruz para nós. E a gente, muitas das vezes, tem permitido o inimigo roubar a alegria por tão pouco. Se uma coisa não sai do jeito que a gente quer, a gente já não está feliz mais. Mas olha o sacrifício que Jesus fez na cruz. Por amor à nossa vida, por amor à nossa família, por amor a nós, por amor à nossa alma. Deus tem sido bondoso, Deus tem sido zeloso. E quantas das vezes a gente entra na presença do Senhor com cânticos alegres, como o salmista fala, com alegria de poder estar aqui nesse lugar. Senhor, eu me alegro por poder estar na Tua presença, sair do meu lar hoje para Te adorar, para bendizer e engrandecer o Teu nome. Porque eu tenho só um par de sapato, e quem não tem nenhum, nós não podemos falar que nós não temos um só, amados. Nós podemos escolher roupas, nós podemos escolher o que nós comemos, nós podemos escolher o que nós comemos. E a gente não está feliz por quê, amados? Porque nós não permitimos ser templo, morada e habitação do Espírito Santo. Porque quando nós somos, Ele move isso em nós. Porque Ele nos ajuda a reconhecer que o nosso Deus Ele é bom, que Ele é fiel para conosco, ainda que nós não mereçamos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E ali Abacuque agradecendo a Deus por tudo isso. Ele reconhecendo que ele podia passar por qualquer situação, mas ele pedindo a Deus misericórdia que não faltasse gratidão no coração dele. E ele sempre louvasse o Deus, não das coisas que ia ficar aqui na terra, mas o Deus que prometeu a ele, através do sacrifício de cruz, uma eternidade, aonde não haveria mais, que a palavra do Senhor fala, não vai ter choro, não vai ter preocupação, não vai ter mais nada, amados. Nós não queremos isso? Por que muita gente fica triste? Porque a gente não almeja o céu. Por que muita gente chora pelas coisas que vai ficar aqui na terra? Porque a gente não almeja o céu. Porque quando a gente almeja
Nada nos separa do amor de Deus. A gente não anda ansioso por coisa alguma. Por que a gente vai vestir, comer, beber? Tem faltado isso para nós? Não tem, amados. Se for falar, levanta a mão aqui, quem não almoçou hoje? Só se tiver de jejum, que não almoçou, para consagrar a vida ao Senhor. Quem não tem onde morar? Quem não tem o que vestir? Ninguém, está todo mundo satisfeito. E por que o inimigo tem roubado a alegria de servir a Deus? Por que o inimigo tem nos enganado? Por que a gente não tem sido grato a Deus? A gente tem esperado Deus fazer mais do que Ele já tem feito para agradecer, para louvar, para dar honra, para dar glória ao nome dEle. Então comece agora a bendizer o nome do Senhor. Ah, eu estou passando por uma luta que você nem sabe, eu não posso resolver mais, mas Deus Ele pode. Deus Ele pode. Estou passando por algo, estou com uma enfermidade, aqui ninguém está com enfermidade que tem cura. No máximo uma resfriada e uma rouquidão, mas já está tudo ficando no lugar para a glória de Deus. Então que nós, amados, que o Espírito Santo ele possa ter liberdade de gerar em nossos corações gratidão por tudo que Deus tem feito. Porque, amados, se nós somos gratos agora, quando você passar por um momento de dificuldade, se nós continuarmos tendo fé, temente a Deus, isso não vai abalar nossa fé. Isso não vai impedir que a gente esteja na presença de Deus. E eu louvo a Deus por essa palavra. E buscar a Deus em dias difíceis mostra dependência. Quando você tiver os seus dias difíceis, que você achar que é difícil, se torna dependente de Deus. Para que o que, amados? Quando você buscar Ele nos bons, você possa demonstrar a Ele fidelidade, porque você venceu os dias difíceis. Você foi dependente dEle. Por isso nós estamos de pé até o presente momento. Porque se não fosse isso, amados, nós não estaríamos de pé. Se não fosse a fidelidade e a bondade de Deus, nós não estaríamos de pé. Então só agradeça a Deus, só agradeça. Porque quando a gente agradece, estou passando por uma luta, mas eu agradeço a Deus, porque eu sei que eu vou vencer ela. Estou passando por um momento de dificuldade, mas eu agradeço por esse momento de dificuldade, porque eu sei que o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em mim. Estou passando por um momento de dúvida, dependa de Deus. Estou passando por um momento de incredulidade, que não acredito em mais nada, dependa de Deus. Dependa de Deus, porque quando você depende de Deus, amados, nós permitimos ser sensível ao Espírito Santo mover o desejo do coração de Deus em nós. E eu agradeço a Deus por esse momento, por essa palavra, por poder ser dependente de Deus, por poder estar aqui, por poder servir a esse Deus, porque Ele tem sido tão fiel para comigo. E quando não vou descer, ora aqui pelos dízimos das ofertas, eu ainda falo, Senhor, que eu seja fiel com o Senhor, não com o que eu acho que tem que ser, mas da maneira que me agrada. Porque muitas vezes a gente acha você fiel com Deus assim, mas agrada a Deus? Você fiel dessa maneira, mas não, Senhor, da maneira que lhe agrada. Daí Deus vai mostrar para nós, da maneira que agrada a Ele, e assim a gente vai conseguir ser para a glória do nome dEle. Amém? Eu louvo a Deus por essa palavra, por esse momento tão glorioso que é poder estar na presença do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Você foi abençoado, meu irmão, minha irmã. Você vê que a gente não combina, a gente nem combinou o discurso. Nós vemos a ação de Deus no princípio das coisas, no decorrer das coisas. A palavra inicial, a palavra que a Ju trouxe para nós. Todas as coisas cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Todas as coisas cooperando para o bem da sua vida, meu irmão, minha irmã. Isso é o poder do Senhor. Isso é mais uma amostra de que Deus está contigo. Isso é mais uma amostra de que Deus Ele ora por mim, Ele ora por você. Ele nunca te abandonou. E a promessa dele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Antes de nós encerrarmos, 2 avisos. Primeiro aviso é em relação a quinta-feira. Quinta-feiras, primeira quinta-feira do mês, dia de ceia. Mas conversei com a pastora. Nós vamos transferir o curso de ceia para a próxima quinta, dia 9.
Então, na quinta-feira, dia 2, não vai ser o culto de ceia. O culto de ceia vai ser na quinta, dia 9. Vai ter culto normal dia 2. Teremos o culto aqui e tal, mas só não haverá o culto de ceia. O culto de ceia vai ser na próxima quinta, dia 9. E qual era o outro que eu esqueci? Foi que era o 2. Lembrei. E no mês de outubro está aí as portas. O mês de outubro é algo que é importantíssimo para a nossa história, que é o mês da Reforma Protestante. Então, os meses de outubro e o mês de novembro, nós vamos trabalhar algumas séries de mensagens. A série de mensagens do mês de outubro vai ser sobre os 5 pontos da Reforma. E a série de mensagens do mês de novembro vai ser sobre fundamentos e bases da nossa fé. E tempos em tempos a gente tem que estar relembrando coisas que são básicas, porque a gente vai pensando coisas grandes e tal, a gente vai esquecendo daquilo que é básico, daquilo que nos fundamenta. Então, no mês de outubro e novembro, nós vamos estar trabalhando nessa série de mensagens, 5 pontos da Reforma e os fundamentos da nossa fé. Não percam, não se fique aí vendido por aí. E Deus é aquele que conhece o nosso coração, sabe da nossa necessidade, e Ele tem uma palavra para a sua igreja nesse tempo. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Vamos estar encerrando esse momento, essa celebração ao Senhor. Deus Santo, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor mais uma vez mostrou a sua fidelidade para com os seus filhos. Diante do testemunho dado pela nossa irmã, daquilo que o Senhor, de algo que o Senhor fez, uma coisa pequena que o Senhor fez, diante de várias outras que o Senhor já fez na vida delas, mas somente um testemunho, Pai, foi capaz, Senhor, de aquecer os nossos corações. Foi capaz, ó Deus Santo, de nós firmarmos mais uma vez os nossos pés. Foi capaz, Senhor, de mais uma vez abrir os nossos olhos para uma certeza. A certeza que o Senhor está conosco. A certeza de que o Senhor não nos desampara. A certeza que o Senhor está com aqueles que são os seus. Assim como diz o Evangelho de Mateus, que o Senhor nos protege, assim como uma galinha protege os seus pintinhos embaixo das suas asas. É dessa maneira que o Senhor nos protege. É dessa forma que o Senhor nos guarda. Nós estamos guardados em Ti. Como diz Colossenses capítulo 3, nós estamos em Cristo. Nossa vida está escondida em Ti. Porque nós temos essa proteção, essa segurança. O Senhor nos leve nessa noite para os nossos lares, ó Deus Santo, sob a sua proteção, sob o seu cuidado, sob o seu amor, debaixo das suas asas, ó Pai, onde nós queremos caminhar. Nós queremos estar na sombra do onipotente Deus. E é assim que nós caminharemos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde até o dia da sua volta, até o dia que nós contemplaremos o Senhor face a face. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite, no nome de Jesus. Vá na paz de Cristo, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.